poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, também nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó chama divinal, teus servos batizar. A paz do Senhor Jesus a todos. Fazia um bom tempo que eu não vim aqui no canal fazer um vídeo. E nesse ano de 2025 vai ser o primeiro vídeo desse ano. Um vídeo importante, um vídeo voltado à palavra de Deus. Infelizmente vamos falar de um assunto bastante sério, um assunto que tem acontecido na Igreja de Cristo e que nós precisamos comentar sobre ele. Infelizmente vem acontecendo algumas bizarrices na Igreja de Cristo e que as pessoas vêm dando ênfase dizendo que é o Espírito Santo de Deus que faz essas ações. Mas aqui nós vamos ver claramente que não é o Espírito Santo de Deus e que nós devemos ter cuidado com essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos que vem tendo. Nós, enquanto pentecostais, temos que tomar bastante cuidado, porque tem alguma dessas práticas, alguns desses movimentos que vêm entrando dentro das igrejas pentecostais e mudando o jeito do pentecostalismo que nós chamamos de pentecostalismo clássico, que crê no quê? Que o Senhor Jesus salva, que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus liberta e que o Senhor Jesus batiza no Espírito Santo e que o Senhor Jesus em breve, muito em breve, irá voltar para buscar a sua igreja. Então nós devemos tomar bastante cuidado com as falsas doutrinas que vêm vindo dentro da Igreja de Cristo. Elas vêm mascaradas e as pessoas estão aceitando essas falsas doutrinas, essas bizarrices. Nós vamos ver inclusive alguns vídeos aqui que eu vou colocar que trata sobre esses assuntos, essas bizarrices que vêm acontecendo, para nós vermos que não são ações do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é ordeiro e não tira a capacidade intelectual, o intelecto de ninguém. Ninguém fica doido do Espírito Santo. O Espírito Santo usa as pessoas sim, mas com ordem e com decência. Então nós precisamos tomar cuidado com essas práticas. Para abrir o vídeo, eu gostaria de ler a palavra de Deus, um texto da palavra de Deus que se encontra na Epístola de Timóteo, no seu capítulo 2 Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo, infelizmente, esses tempos trabalhosos que a palavra de Deus diz. Principalmente voltado às sãs doutrinas e às coisas que vêm entrando sorrateiramente na noiva de Cristo. Então nós, enquanto ensinadores da palavra de Deus, enquanto os pastores que conduzem a igreja, e todo aquele que tem ministério do ensino, devemos tomar cuidado com essas práticas e alertar a igreja de Cristo dessas bizarrices que vêm acontecendo. Esse primeiro vídeo que nós vemos, além de bizarro, chega a ser extremamente nojento a prática que nós vemos. Então isso são falsas doutrinas, nós devemos tomar cuidado com essas práticas bizarras. Infelizmente nós estamos vendo na internet muitos vídeos como esse. E é lamentável que as pessoas se submetam a esse tipo de prática não bíblica, não espiritual. São práticas bizarras, não tem outra palavra a dizer que não ser bizarrice.
cerol na mão. Assim, assim, vou cortar você na mão. Vou sim, vou aparar pela rabiola. Assim, assim, vou trazer você pra mim. Vou sim, eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão, hein? Esse outro vídeo é engraçado até, né? A gente até pode rir, mas é algo muito sério. Nós vemos que é lamentável. Parece que aquele senhor ali está soltando pipa ou algo do gênero. Então, infelizmente, são práticas que nós temos visto cada vez mais nas igrejas neopentecostais, assim chamadas, mas que tem influenciado outras tradições cristãs também. Infelizmente, nós devemos tomar muito cuidado com essas práticas. Eu me revelo para poder te mostrar a obra de mistério aqui neste lugar. Se esse vaso tá ferido, eu vou curar. Se o vaso tá machucado, eu vou restaurar. Não mexe com esse vaso, não mexe com o mistério, o mistério é meu, esse mistério é meu, esse mistério. Nesse outro, a irmã fica mais de 1 minuto olhando para a coluna, dizendo que é algo espiritual. Nós estamos vendo bizarrices. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm consciência cauterizada. Então é isso que Paulo relata em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, mais ou menos. Ali ele vai falar sobre outras coisas também, mas só vou ler até essa parte aqui. Então, infelizmente, nós vemos essas práticas bizarras, que são doutrinas de demônios, como a palavra de Deus diz. Esse outro que nós acabamos de ver é uma mistura de cultura judaica, que tá com um talit lá no pescoço, e roupas tradicionais do baixo espiritismo. Extremamente bizarro o que tem acontecido quando nós abrimos a internet e vemos esse tipo de coisa. Metralhadora de geio. Oi, metralha aí! A metralhadora de Jeová. A RC10, derrubando tudo! Esse outro que nós acabamos de ver é bizarro, cômico, é tudo ao mesmo tempo. E nós vemos claramente que a irmã que ele está tentando pegar na mão está desconfortável, tanto que ela recolhe a mão para ele não pegar a mão e ele continua naquela bizarrice. Não sei se aquele irmão tem algum problema mental, não sei, mas extremamente bizarro o acontecido ali. Me deu vontade de sapatear, me deu vontade de sapatear, me deu vontade de sapatear. Eu já tô vendo, olha o mistério de Javá. Me deu vontade de...
esse que nós acabamos de ver aqui também extremamente bizarro, um cara girando com um caixão, algo do tipo na mão, rodando, e eles dizem que isso é espiritualidade, é ser espiritual, é ter o Espírito Santo, essas práticas de ficar rodopiando. Isso, irmãos, nós temos que tomar a consciência que não é o Espírito de Deus, isso são bizarrices. E provavelmente algumas dessas práticas que nós estamos vendo, sim, são demônios, ações demoníacas na vida dessas pessoas. Infelizmente, sim. Tem coisas que são carnais, mas tem coisas que são espirituais, são coisas de demônios, são doutrinas de demônios, como a palavra de Deus bem diz. Me deu vontade de sapatear, me deu vontade de sapatear, me deu vontade de sapatear. Eu já tô vendo, olha o mistério de Javá. Me deu vontade de... Esse outro que nós acabamos de ver também extremamente bizarro, né? O pastor da igreja ali, vestido de forma bem peculiar, parecendo a roupa do baixo espiritismo mesmo, do candomblé, da umbanda, dessas religiões de matriz africana, e movimentos bizarros, rodopios e coisas totalmente fora daquilo que nós conhecemos como a palavra de Deus. Aquilo não é espiritualidade saudável, é bizarrice mesmo. Ali é brincar com o intelecto de quem está participando daquele culto, de quem está ouvindo aquilo. E eu volto a frisar, isso não são coisas espirituais, são práticas bizarras. A espiritualidade verdadeira não tem nada a ver com isso. Entende? E isso que nós temos que tomar cuidado. A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo 6, versículo 3 ao 5 diz o seguinte: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e não sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Então nós vemos aqui um alerta da palavra de Deus sobre essas práticas e sobre a preocupação que essas pessoas têm. Não é preocupação com a palavra de Deus, é uma preocupação com ganhos e com outras coisas. Você sabia que existe um tipo de profeta chamado profeta dimensional? Os profetas dimensionais, eles são muito importantes para o mundo espiritual, porque eles têm uma sensibilidade muito específica e diferente. Vou te dar um exemplo aqui dentro da Bíblia de um profeta dimensional. O profeta Ezequiel, ele era um profeta dimensional por conta das visões intensas que ele tinha. Então nós podemos declarar que ele era um profeta dimensional por viver muito dentro do campo das dimensões espirituais, visualizando o mundo espiritual e ouvindo coisas muito intensas diante do Senhor. Então um profeta dimensional, ele possui uma sensibilidade muito grande para ter visões, para ter revelações e para acessar experiências sobrenaturais mais intensas por conta do nível de sensibilidade que ele carrega diante do mundo espiritual. Agora nós vemos esse último vídeo que eu vou passar aqui, tem vários, mas eu vou passar só esses, sobre esse jovem rapaz, dizendo no final sobre profetas dimensionais e tal. É uma invenção, é uma falsa doutrina, é um falso ensino. E quando nós olhamos, entramos nas páginas de Instagram, YouTube dessas pessoas, elas têm milhares de seguidores. Então nós vemos que as pessoas também elas gostam de ser enganadas. Então nós devemos pregar a verdade, não ser deixado levar por falsas doutrinas. Nós devemos tomar cuidado. A palavra de Deus em Tito, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: e apeguem-se firmemente à mensagem fiel,
da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então nós devemos estar baseados na sã doutrina, que é a palavra de Deus. O nosso livro de regra, de fé e de prática é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E não essas bizarrices que essas pessoas, por mais seguidores que tenham, por mais famosas que sejam, as mensagens que elas pregam não são mensagens cristocêntricas, não são mensagens pautadas na palavra de Deus. E por fim deixo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. O que pode refutar essas falsas práticas, esses falsos ensinos, é a leitura da palavra de Deus, é a exortação de alguém que está sendo deixado levar e o ensino da palavra de Deus. Então devemos estar baseados na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é dela que procede a verdadeira sã doutrina que nós precisamos para a nossa vida espiritual, para a prática espiritual. E algo que eu gostaria de dizer aqui, irmãos, para estar encerrando esse vídeo, é o seguinte: não vamos confundir, isso não é pentecostalismo, isso não é uma prática pentecostal, isso é do movimento neopentecostal. Boa parte de algumas práticas vem do movimento chamado de carismático, mas isso não é o pentecostalismo. Quando nós estudamos o que é realmente o pentecostalismo, nós vemos que é uma teologia séria, não de práticas assim. Quando nós pegamos os livros de teólogos pentecostais, nós vemos que isso não faz parte do pentecostalismo. Então nós devemos tomar cuidado, porque hoje passa-se com isso daí sendo pentecostalismo, mas isso não é, repito, isso não é pentecostalismo. Então nós devemos tomar cuidado e devemos estudar mais acerca do que é realmente o pentecostalismo, para nós não sermos enganados por essas bizarrices que vem vindo e entrando na igreja, que é extremamente lamentável. E aqui eu estou encerrando esse vídeo. Gostaria de te pedir para compartilhar, curtir esse vídeo, deixar seu comentário e compartilhar. Então fico muito grato a Deus e que o nosso Deus continue nos abençoando a vida de cada um que assistiu o vídeo, e que tudo seja para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo.